Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar o Salmo 133, só falta mais um de quarta-feira para nós terminarmos o nosso estudo, a nossa meditação, o nosso devocional sobre os Salmos de Romagem, ok? O Salmo 133 é um Salmo de Davi. Ele é um salmo que vem falar a respeito da unidade e da harmonia que deve haver no meio do povo de Deus. Então, esse salmo foi escrito depois que Davi se tornou rei de todo Israel. Para você que precisa conhecer, mas vamos lá relembrando. Davi reinou 40 anos em Israel, mas os primeiros 8 anos ele reinou somente em parte de Israel. Foi depois de 8 anos que ele se sentou no trono e reinou sobre todo Israel. Antes de Davi, nós tivemos Moisés, Josué, os juízes, que estavam o povo cada um para um lado. A palavra mais comum lá no livro de Juízes é cada um fazia o que bem entendia. Depois veio Saul e depois de Saul veio Davi. Então, o reino de Davi foi um tempo de prosperidade material e espiritual. Na época de Davi, os levitas faziam os corais e louvavam a Deus e adoravam a Deus. E nesse salmo, o salmista está comemorando a alegria, o prazer de termos o povo de Deus unido em harmonia. Foi esse salmo que foi pregado na nossa igreja, nos 40 anos do aniversário da nossa igreja. Então nós vamos dar uma pincelada aqui novamente e você cresça e aprenda um pouco mais com a palavra de Deus. Então, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, esse versículo expressa a alegria com a unidade do povo de Deus. Eles tinham um único rei, não havia mais guerra, estava tudo em paz, eles podiam viajar livremente, e eles tinham principalmente a união espiritual. Eles adoravam o Deus vivo, o Deus único, e o culto a Deus era o culto celebrado em Jerusalém, e o povo se dirigia várias vezes por ano para lá para adorar a Deus. Essa união, diz o texto aqui, ela é boa e agradável. A definição de boa é boa. A definição de agradável é aquilo que dá prazer, é aquilo que permite o convívio, é aquilo que nos dá alegria no convívio junto. O verso 2, ele diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Então, ele vai usar aqui no verso 2 a figura do óleo derramado na cabeça do sacerdote. Esse óleo não era um óleo qualquer, era um óleo muito especial. Ele tinha várias especiarias caras e raras. No entanto, ele tinha uma fragrância muito forte, e o simples derramar dele com abundância fazia com que todo o templo ficasse cheio desse aroma agradável. Então, aqui está dizendo que o qual desce para a barba e desce para a gola de suas vestes, ou a orla de suas vestes. Essa aqui é uma referência à roupa da época, é que ele descia a ponto de chegar aos pés. Então, essa ideia é que o sacerdote, quando ele era escolhido, ele era ungido com abundância, e aquela unção era algo precioso, e ela era valorizada e buscada. Então, esse óleo que vai por todo o corpo, vai da cabeça até o final das vestes, expressa unidade e coesão. Assim deve ser a nossa vida. Nós estamos unidos e estamos coesos, e estamos em perfeita harmonia. Cada junta bem ajustada, como diz Paulo lá em Efésios 4, sobre a igreja. Muito bem, o verso 3
ele então vai usar a figura agora do orvalho, né? Então ele diz assim, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, o orvalho de Hermon que desce sobre os montes, né? Então, o Hermon, ele tem neve uma grande parte do ano, ele é a maior montanha de Israel, né? Porém, o que nós percebemos é que aos pés desse monte, né, a névoa faz com que eles sejam produtivos, né? Então, ele está dizendo aqui que aquele orvalho que desce de Hermon e que dá a produtividade para aquela área, ele vai se estender até Sião. A questão aqui é que os montes de Sião estão a quilômetros de distância. E o que ele quer dizer aqui, a ideia é que esse orvalho percorre todo o espaço de Israel e chega até os montes de Sião. A ideia aqui não é só de fruto, é também de frescor, né? Então ele era frutífero e refrescante. Era uma ideia de dizer, olha, as montanhas estão unidas, o povo está unido. Então o tema aqui é a unidade. As duas figuras, tanto do óleo derramado quanto do orvalho que cai, elas falam a respeito de Deus. Ambas vêm de cima. O óleo que é derramado, o orvalho que desce. Então, a ideia aqui é que a bênção vem de Deus. A bênção vem de cima. Ela escorre de cima para baixo. Glória a Deus por isso. Ninguém é dono da bênção. Ninguém abençoa. Ninguém pode invocar uma bênção. Ninguém pode ministrar uma bênção. O que nós podemos fazer é, em nome do Senhor, abençoar, que é o que ele diz aqui. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Então, Deus ordena a bênção quando o povo está reunido, quando o povo está unido, quando o povo está em consenso, quando o povo é um só coração, uma só alma, um só desejo. Quando o povo está unido para servi-lo, para adorá-lo. A união é a base da ordem da bênção de Deus. Então, não vamos deixar que a falta de comunhão exista no nosso meio. Não vamos deixar que haja divergências no nosso meio, porque senão Deus ali não vai ordenar a sua bênção, porque Ele ordena a bênção na comunhão da igreja. Vamos vencer o descontentamento, vamos vencer a inimizade, a intriga, a separação, o Espírito Santo entristecido quando nós estamos em atrito, né? O óleo não corre, o orvalho não desce, e Deus não ordena a sua bênção. Que nós possamos vencer isso no nome de Jesus. Por fim, diz o salmista, ali ordena o Senhor a sua vida, a sua bênção. Então, que o ali seja aqui, que o ali seja aonde você está agora, que o ali seja quando nós estivermos reunidos no templo, na rua Sorocaba, que o ali seja aqui na minha casa, que o ali seja na sua casa, em nome de Jesus. Então, nós sabemos que o povo de Israel se afastou dessa união, desobedeceram a Deus, foram para o exílio, Deus levantou profetas, eles não ouviram profetas, mas por fim, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para de novo reunir o povo de Deus. Então a igreja é isso, é Deus de novo cumprindo a sua promessa para unir e reunir o povo de Deus, e é isso que Jesus fez por mim e por você. Então mantenha-se ligado à igreja, mantenha-se em comunhão com a igreja, não descuide da sua vida espiritual, não descuide da sua responsabilidade diante de Deus, porque Deus é quem dá a bênção e a vida para sempre. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.
ó Senhor, eu sou feitura, tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sombra e corrige os passos meus. Torna-me santo, porque tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade, pois sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus.